Bom, e falando já nessas questões de polêmicas, vamos falar um pouquinho sobre essa questão do jatinho, né, de um empresário que cedeu para ele, um cara que está envolvido em corrupção na Lava Jato e tal. Eu acho assim, do ponto de vista moral, que você até citou mais cedo, não é bom. Não é bom o Lula ficar aceitando esse tipo de coisa. Ainda mais agora que ele voltou para o poder, que ele é o presidente eleito, né, tá a 50 dias de, enfim, pegar novamente a faixa, o cargo. Não é bom ele fazer esse tipo de coisa. Não precisa disso. Não precisa disso. Ponto 1. Né? Ponto 2. Você dá margem para os bolsonaristas, lavajatistas, mouristas, que, enfim, essa galera da direita te criticar. Entende? Não precisa desse tipo de coisa. Não é? O que você acha sobre essa questão? E aí eu vou falar o que eu acho mais grave que está se avizinhando aí no vindouro governo Lula. Cara, eu acho essa questão meramente, como é que eu posso dizer? É um adereço só, sabe, de tudo que tá rolando. Qual que é o problema, cara? Vamos pressupor que entrar em um jatinho de carona tenha sido um fator decisivo para moristas, bolsonaristas, até ciristas criticarem o Lula. O que eu não acho que deve ser um argumento bom, ele não se funda. Por quê? Porque você fala assim, o Lula aceitou, o que eu acho que são fendas, né? O Lula é um corpo que deixa determinadas fendas de luz passarem, né? Ou seja, você começa a ver o Lula através de pequenas atitudes que ele vai esboçar. E isso eu acho grave. Eu acho que ele não deveria ter entrado no jatinho, mas a gente pensa assim, ele precisava ir para o COP27 porque é um evento importante de reunião internacional. Para limpar a barra do Brasil. O Brasil precisa se ressituar na comunidade internacional. Voltar a ser líder. Voltar a ser referência, principalmente nas questões de meio ambiente, e climáticas e de combate à pobreza. Eu acho tudo isso muito relevante. Contudo, olha para você ver que estranho que é o julgamento das pessoas. Eu vi o Wellington Dias, do PT do Piauí. Ex-governador, agora senador. Deve ser ministro. Isso, deve ser ministro. É muito é um cara qualificado, é bom. Sim. Mas que falou assim: eu não vejo problema, porque era carona. Beleza, cara. Olha só, os bolsominions, os humoristas, os ciristas até criticando esse movimento. Cara, pensa que o Lula utiliza da verba partidária para ir. Só pensa. Qual vai ser a crítica deles? Utilizou da verba partidária, dinheiro do povo para ir. Cara, não tem como escapar. A partir do momento que você decide que o COP27 é um evento importante, mundial, que o Brasil precisa se reinserir, depois desse vexame de um governo burro, mal articulado, como é o governo Bolsonaro, você precisa se ressituar na comunidade internacional. Sim. Qual é a saída? Cara, eu achei que foi até uma saída inteligente do Lula na questão de finanças. Não sei por trás se rolou alguma coisa, e a gente nunca vai saber também, né, Paulo? Não adianta a gente ficar... claro. A gente só vai criticando o que apareceu, né? Que não deveria ter feito isso. Eu estou criticando o que eu vejo. Claro. Na questão de finanças, o Alckmin falou disso, cara, ele pegou uma carona. Inclusive foram muitas outras pessoas com ele. Eu falei, cara, nesse ponto, nada é ilegal. Isso. Até o que a gente sabe. Se a gente começa a pensar, mas pode ser que tenha sido uma compra, pode ser que tenha sido propina, pode ser que não seja... Cara, daí nós já entramos no campo da teoria da conspiração e daí fugimos dos fatos. A matéria é, o Lula pegou carona no jatinho do empresário, tal. É legal? Legal no sentido de bacana? Não é. Não é. Soou mal, não é legal. Mas, cara, se ele utilizasse da verba partidária, também é soar ilegal. Também é soar ruim. Ou seja, quando está na política, você tem que tomar determinadas decisões que a sociedade em si não está pronta para absorver, assim, sabe? Sim. Então, cara, é um fator que eu não me prendo. Faz o que quiser, vai com quem você quiser. Se quiser enfiar um foguete e ir lá, pode ir também. Cara, eu não me atento a essas coisas, Paulo. Eu acho que ninguém pode... Peço, por favor, quem for da turma boa e estiver ouvindo... Tem uma galera que só fala disso. Tem uma galera no Twitter que é o tempo todo falando disso, entendeu? Que é achar pelo em povo. Não julguem isso. Não façam com o Lula
Presta atenção, o que eu vou falar. O que eu não gostaria de falar o que você não gostaria que fizesse com o Ciro. Porque o Ciro eleito, vamos imaginar que o Ciro e o projeto dele passou contra toda essa catástrofe neoliberal e chegou no segundo turno e ganhou. O Ciro agora, ao ir para o COB27, eu creio que o Ciro iria aceitar a verba partidária para ir. Seria uma... Mas eu não gostaria de ver o Ciro sendo julgado por isso, porque uma coisa é um movimento político de alguém que... Porque a verba partidária é fora de eleição. Não é verba eleitoral. É verba corrente, né? Que está ali para o partido. Sim. O Ciro ia ter todo o direito de usar a verba partidária. Claro. Se fosse uma verba de futuro de governo, verba de caixa, aí é errado. Porque aí seria uma verba do governo, ele teria que pedir autorização para o Senado, para o Bolsonaro mesmo. O Ciro gosta de voo de carreira. Raramente ele usa ratinho, até na campanha. Então, assim, eu acho que, pessoal, tem coisas mais... Eu me preocupo mais com o Meirelles na economia do que com o voo de jatinho. Eu acho que até mais grave ainda a questão política. Eu vou comentar a sequência, mas sim, outra coisa que eu acho desnecessária é a galera ficar falando da Janja, comparando com a Michelle, sabe? Pelo amor de Deus, deixa a mulher lá. Tudo bem, eu acho que ela aparece demais, né? Que ela às vezes é meio pedante, né? Meio marqueteira, mas, gente, deixa a mulher. Ficar criticando porque ela usou um vestido na entrevista do Fantástico, mais de R$2.400. Dane-se, gente. Deixa isso pra lá, entendeu? Eu acho que é tão desnecessário isso, tão desnecessário. Não aprenderam nada nos últimos anos, não é? Eu acho que esse é o ponto que a gente precisa aprender, Paulo. Todo mundo vai falar sobre isso. Eu acho que esses pontos eu nem gosto de comentar, cara. São pontos tão insignificantes. Só para pontuar, que é bobeira. Mas entendeu? Eu acho que a galera, eu acho que todo mundo precisa aprender com isso, cara. Tem que aprender. E nós precisamos ser mais maduros com política, cara. A gente não pode encarar a política como uma coisa... Um gesto pessoal, uma contenda pessoal. Ou pessoal, ou... moralista demais, né? Udenista, né? A gente tem que encarar a política como ela é, cara. A política é desse jeito. Ela funciona para você sair daqui e ir para Taboão da Serra, você gasta dinheiro. Para você sair de Brasília, para você ir para o COB27, você vai gastar mais dinheiro ainda, cara. Então, assim, a gente se engana ao achar que tudo que a gente sofre com a questão tributária, imposto, trabalha demais para dar dinheiro para o governo e tal, a gente se justifica porque os caras vão ter dinheiro para sempre e eles vão usufruir sempre mal desse dinheiro. Eu acho que é muito lusitano, né? Eu quero fazer uma ressalva, se não for uma moral católica. É o que o Ciro sempre cita. Um pensamento católico de que, meu Deus, pingou R$10 na política e é sujeira, entendeu? Olha aí. Acho que não, cara. Acho que é um movimento político e a política precisa de dinheiro para sobreviver também. A nossa democracia, precisando da política, também precisa de dinheiro para sobreviver. Beleza, amiguinho? Amiguinho. Bom, concordo plenamente contigo. Aí, assim, o que me preocupa é o Lula já admitir a recondução do Lira na presidência da Câmara, por exemplo. O Lira, para além de ser bolsonarista, é um cara extremamente corrupto, que está rivalizando ali com os calheiros para ver quem comanda Alagoas. O Collor já foi colocado para escanteio, né? Tá a reboque do Lira. E pelo que está se desenhando, ele vai lavar as mãos e deixar o Lira ser reeleito, entendeu? Eu acho que ele tem a obrigação de colocar um outro player que não seja o picareta do Eunício Oliveira. O Eunício foi eleito, não foi? Eu acho que foi, cara. Deixa eu só lembrar. Eu não tenho certeza. Acho que foi. E aí até citaram que ele poderia ser o presidente da Câmara. Não, eu não quero nem Eunício Oliveira e tampouco a continuidade do Lira. Eu acho que a gente tem que... Precisa ser um nome de esquerda, pode ser um cara de centro, até centro-direita, mas que seja qualificado, ilibado, que seja. Ele foi eleito, tá, Paulo? Então, ele foi eleito. Eu não quero nenhum dos dois. Eu não quero esse picareta de Eunício Oliveira, não quero, e tampouco o Lira, novamente, na presidência. E parece, pelos movimentos, que o Lula vai deixar o Lira. Em nome da governança, é sempre assim, não é? Mas não, acho que tem outros caminhos. Dá para peitar o Lira, sim. Não é? O que você acha? Eu acho que esses gestos do Lula que são difíceis de engolir, sabe, Paulo? Isso que impede a gente de falar, cara, PDT, demais, vai lá, né? E faça parte. Ele é conciliador até demais. Cara, né? e daí uma vez você
fazendo parte disso, você faz parte disso. Então você está junto de Marina Silva, mas também você está junto de Lira, cara, entende? Então. E junto de Eunice Oliveira, e Renan Calheiros, que já está falando em todos os blogs, aí foi na UOL falar lá, ele fala como se fosse ministro, cara. Ele fala como, sabe, com poder. Futuro presidente do Senado, que está na cara que o atual vai continuar, mas e depois? Ele já vislumbra depois, entendeu? Isso é um problema grave, cara. E o gesto do Lula de querer manter o Lira, cara, é a questão nos remete a um velho filme, né? Que se chama Eduardo Cunha, né? Nossa Senhora. Isso remete a ver aquele gosto amargo na boca de traição, de desespero, de golpismo, de fisiologismo. E, cara, quando o Lira parafraseando o Ciro aí, talvez entre o Ciro falava, né, do Eduardo Cunha, né? Talvez entre 1000 picaretas ele seja o picareta maior, né? Ele e Michel Temer, a briga é boa. Cara, a briga é boa, cara. E assim, eu quero ver como os petistas vão reagir. E a gente precisa muito da ajuda deles. Precisa se eles soubessem. Se eles soubessem. Ficar passando pano o tempo todo pro Lula. Tem que criticar, tem que ser criticado. Se eles soubessem, se os petistas soubessem o quanto a gente precisa da ajuda deles. E vice-versa. Nesse momento, e eles precisam da nossa ajuda, eles seriam mais críticos desses gestos, sabe? Lógico. Eu vi gente defendendo Lira, cara. Aí já não foi Paulo, não foi uma pessoa só, não, cara. Sim. Eu vi, assim, no post da Folha, um monte de petista falando, não, mas o Lira não é o Bolsonaro, o Lira fez uma boa administração. Meu Deus, gente. Aí não dá. Em que país vocês estavam de 2019 até agora, cara? Aí não dá, cara. Aí a tendência é morro abaixo, cara. Aí não tem outra. Aí sim eu consigo entender bem o que o Ciro está sentindo nesse momento, entendeu? Isso. Quando começa a aparecer essas coisas que a gente já previa, cada um da turma boa sabia que isso ia acontecer. Que esse tipo de coisa ia acontecer. E não é um gesto por governabilidade. É esse ponto isso que tem que se criticar. Isso, a economia, a forma dele governar com as pessoas sujas que podem derrubar ele no futuro. Esses caras ele tem que criticar, entendeu? Exatamente. É isso, cara. Eu acho que tem a matéria que precisa ser criticada é a matéria que eles querem que a gente critique para ser uma espécie de cortina de fumaça, como o Bolsonaro faz também, né? Isso. Então a gente não pode deixar que a cortina de fumaça bolsonarista seja substituída por uma cortina de fumaça lulista, né? Tem que ser crítico, cara. De esquerda, né? Exatamente.